Posso falar? Eu tô Pode. bem, hoje eu tô bem. Tô melhor do que na primeira semana que a gente, né? Melhor do que a semana passada. Tô mais aliviada. Depois também do Lula ter ganhado, eu me aliviei. Mas é isso, eu tô bem, tá tudo bem. Show. Você, Bruno ou Brenda, Bebel? Eu também. Cansada, porque a faculdade voltou, tava de férias, e já é muito texto para ler, que eles são muito loucos, mas não dá nem pra absorver tanta coisa, gente. É muita informação. Então já parece que já tô um tempão de novo, já tô cansada de novo. Mas a culpa é um pouco minha, né? Que eu já falei. Escrever um monte de coisa online pra fazer, me marco em vários compromissos, aí depois fico cansada para os que são reais do cotidiano, digamos assim. Eu gosto de fugir um pouco da rotina que, assim, é certa, né? Eu tenho que ir todo dia à faculdade, aqueles textos que eu tenho que ler um dia antes para poder participar em aula, mas eu fico fugindo para coisas aleatórias. Mas tem essa linha. Mas tô bem, tô feliz, hoje mesmo tá fazendo 23 anos de aniversário dele. Ele não bebe, não faz nada. Vai ter bolinho, Guaraná, mas tá bom. Eu tô feliz porque mais um ano de vida, saúde e tudo mais, mas queria beber, né? Mas tudo bem. Quem tá fazendo 23 anos? Meu irmão. Ah, tá. Ah, que legal. E você, Bruno, você tá com o microfone aí só para dar um alôzinho aqui pra gente? Assim. Tá tudo bem. Eu confesso que eu tô um pouquinho cansado da semana, que essa semana eu trabalhei bastante. Com essa mudança de tempo eu também fiquei um pouquinho resfriado, principalmente no feriado, né? E eu tive que sair ainda, enfim. É uma loucura. Essa semana a rua tá meio estranha, né? Pós-eleição, que eu acho que os, os caras não se conformaram ainda. Então, assim, eu também tenho tomado um pouco de cuidado, não estou mais fazendo menção ao Lula, né? Usando mais nada porque está um pouquinho perigoso, pelo que eu estou percebendo. Mas fora aí, eu acho que está tudo bem, né? Descansei um pouquinho antes de vir para a aula, para conseguir dar uma atenção aqui às atividades. E depois eu comento isso que o Bruno falou, porque tem tudo a ver com o tema dos direitos humanos, né? Mas eu primeiro quero ouvir você, Bebel. Como é que você tá? Eu tô bem, gente. Tô um pouquinho resfriada. Um pouquinho não, bem resfriada. Mas tô bem, tô feliz, tô contente. Seguindo, às vezes meio. Mas tô bem. Que Eu bom. tenho- Fê, você veio, que bom. Oi, boa noite. Gente, pessoal, tá o bonde do resfriado aqui, né? Vamos nos cuidar. Fê, a gente tá fazendo nosso check-in. Como é que você chega hoje? Hoje eu estou bem, estou um pouquinho ansiosa, mas acredito que seja Eu porque não eu tô estou ouvindo, tá muito presa. baixo. Pra vocês também ou só pra Baixo? mim? Tá ouvindo agora? Tá bem baixinho. Melhorou? Agora sim, agora sim. Eu tô me sentindo um pouco ansiosa hoje, mas acredito que é por causa das provas. E é isso. Esse é meu check-in, acho que é isso, né? Sim, eu compartilho dessa ansiedade. Eu também vou fazer prova amanhã. É, Gente, vamos recapitular um pouquinho desse curso tão rapidinho, né? Mas que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo nesses últimos tempos, né? E nessa última semana. É, Eu estava até fazendo uma autorreflexão também, né? Porque, assim, não tem como falar de narrativas e direitos humanos sem analisar o que está acontecendo hoje no Brasil, né? E que envolve falar das narrativas bolsonaristas, narrativas de esquerda, narrativas. Existem várias narrativas, né? E quando a gente fala de direitos humanos, os direitos humanos estão
presentes o tempo todo nessa discussão, né? Isso que o Bruno fala, que é o sentimento de muita gente, né? Eu também compartilho desse medo. Olha que coisa, né? Olha que coisa, assim. E é a primeira vez que a gente está vivendo, né, que eu me lembre, né? A gente sempre teve adversários, né? Adversários políticos, pessoas que pensam diferente, mas a gente não sentia esse medo, né, de botar um adesivo, de usar uma cor, né? Isso é muito, muito doido, né? Então, isso também tem mexido muito com o meu emocional, assim. As prévias das eleições e agora após resultado das eleições, né? Isso também está mexendo muito, assim, que eu, até como educadora, eu fico muito num esforço de tentar entender esse fenômeno, né? E o interessante é que rolou o seguinte diálogo aqui com uma pessoa da família, né? Uma pessoa da família que é bolsonarista postou alguma coisa, outra pessoa postou outra de uma narrativa de esquerda, e essa pessoa bolsonarista respondeu assim: não se deixe levar pela narrativa, procure os fatos. E eu achei muito interessante, porque, assim, é justamente o que a gente poderia falar para essa pessoa também, né? Tipo assim, não se deixe levar pelas narrativas, procure os fatos, né? E o que são os fatos? A gente chegou a comentar, né, que é esse o problema, assim, a confusão, muitas vezes, está em não saber reconhecer um fato, né? E não saber diferenciar um fato de uma opinião. E agora, essa palavra narrativa que está sendo muito usada, né? Então, de fato, não tem como falar de narrativas e direitos humanos, ainda mais nesses últimos dias que a gente viveu, sem analisar todas essas situações, né? Então, assim, recapitulando um pouquinho do nosso curso, para a gente poder ter um momento mais prático hoje, a qualquer momento vocês fiquem à vontade para abrir o microfone e comentar, vocês sabem, né? Fazer uma recapitulação aqui, né? Na nossa primeira... Pode falar, Brenda. Ouve o que eu vou falar. O tema da redação da UERJ que eu fiz foi Certeza Não É Verdade. E foi sobre o livro lá, na Janela de Copacabana, que é um romance policial, e os outros ficou muito irados porque eles acharam que o tema ia pegar esse negócio de polícia no Brasil, lá, lá, lá. E foi um tema que, tipo, eu não li o livro, então, pra mim foi maravilhoso. Que eu consegui pegar numa própria questão que tinha na prova, que era do Donald Trump, lá, ter invadido o Capitólio, e falar que ele foi roubado, falando que a certeza... Usei a questão e falei que a certeza dele não era verdade. E tirei 5, tá bom, quero valia 10, maravilhoso. Aí, eu usei esse termo para meio que zoar um pouco dos bolsonaristas, né? Que eles alegam que foram roubados, que teve corrupção. Aí eu falo, a certeza de vocês não é uma verdade. E aí vem com esse discurso da narrativa e esse discurso de eu tenho liberdade de expressar o que eu quero. É diferente de você ter liberdade, de você falar um troço que é mentira. Se ele tivesse ganhado, tava certo. Não tinha roubo. Mas como ele perdeu, aí tem roubo. E não sei se vocês lembram que na o Haddad foi a mesma historinha também. Então, assim, é muito isso de, eu tenho liberdade de falar o que eu quero. Aí vi uma postagem também da menina falando assim, vou assistir bastante Netflix e vou ver bastante série enquanto ele ainda não entrou para censurar a internet. É uma distorção das falas, porque ele vai censurar as mentiras, os fake news. Olha a diferença dele censurar a Netflix. Mas, olha, eu tenho ficado cansada disso, das distorções. Pegar um troço aqui e distorcer, e os outros vai compartilhando, vai dando a voz daquilo, que daqui a pouco aquilo ali vai ser realmente talvez a verdade, digamos assim, para quem tiver com preguiça de debater isso. Só para comentar mesmo. Sim, perfeito. Não, e eu tenho também me questionado o quanto que nós também, a gente acaba ainda, estou falando nós aqui, né, pensando em pessoas que não são favoráveis ao Bolsonaro, né? Porque aí também não existe também, né, esse pensamento binário, que é até um exercício que eu gosto de fazer, a Brenda já conhece, que é esse exercício da gente tentar esquecer as palavras. Eu não sei se você estava nessa aula, Brenda, mas é um exercício da gente tentar esquecer as palavras, porque a gente está tão impregnado, né, dos significados das palavras, que a gente mesmo vai reproduzindo também várias coisas, né, e a gente mesmo não para pensar. A gente também tem que fazer essa nossa autorreflexão, inclusive das narrativas que a gente também acredita, né, das nossas certezas, né, mas assim, não justifica, nada disso justifica
narrativas criminosas, que é o que está acontecendo, que é o que a Brenda falou, né? Não é possível você usar a liberdade de expressão, como a gente falou, inclusive, né? Eu estou até com a declaração aberta aqui, porque hoje eu gostaria que a gente fizesse um exercício a partir dos artigos da declaração. Mas o que eu destaquei com vocês, né? Porque a Declaração dos Direitos Humanos ela tem 30 artigos. O artigo 19 é o artigo da liberdade de expressão. E o artigo 29 é o artigo que vai dizer, olha, você pode exercer seus direitos todos, mas o limite dos seus direitos é um outro direito, né? Então, o limite da sua liberdade de expressão é outro direito. Você não pode ir contra um outro direito, né? Então, enfim, como a gente falou, né? Você não pode fazer discurso de ódio, você não pode fazer discurso racista, homofóbico, porque isso é crime, né? E isso não entra na sua liberdade de expressão. Mas então, continuando aqui nessa recapitulação, né? Na primeira aula a gente pensou o que é a narrativa, por que essa palavra está muito na moda. Quando a gente pensa narrativa, a gente vê que ela é eterna desde os primórdios da humanidade, e no nosso contexto atual ela ganhou essas novas complexidades aí, que envolve também a internet, né? Ah, legal, eu queria até poder, eu comecei a falar sobre isso e depois eu parei de falar desse binarismo, o Bruno escreveu. Que interessante pensar o não binarismo do significado das palavras, sendo uma prática normal socialmente. Sim, porque justamente eu ia falar desse pensamento binário, né? A gente tem um pensamento binário. O nosso pensamento a gente acostumou na nossa cultura, na nossa escolarização, né? Ou é certo ou é errado, ou é bem ou é mal, ou é vilão ou é mocinho, né? Então o nosso pensamento ele é muito binário, assim, a gente não consegue pensar que, tipo assim, eu posso estar certa e errada ao mesmo tempo, né? Que isso seria você ter um pensamento paradoxal, né? Então, eu gosto muito de fazer esse exercício também, da gente conseguir sair dos binarismos e entender que todas as polarizações, elas são complementares, né? Só existe a ideia de direita porque existe a ideia de esquerda e vice-versa. Se não existisse essas ideias, não existiria nem direita nem esquerda, né? Então, a direita se alimenta da esquerda e a esquerda se alimenta da direita como opostos complementares, né? E assim, o bem e o mal, luz e sombra, né? Só não existiria luz se não houvesse sombra, não existiria sombra se não houvesse luz. Então, isso é um paradoxo, né? E a gente poder exercitar que todas as pessoas estão certas e erradas ao mesmo tempo. E isso é uma das coisas que eu estou tentando complexificar com essa galera que está reproduzindo esses discursos de ódio, simbologia nazista, o slogan família, pátria e Deus, né? Deus, pátria e família. É um slogan integralista, né? Que é um movimento nazista que aconteceu no Brasil nos anos 30. Então, assim, são muitos elementos nessa construção narrativa, né? E uma coisa que eu estou tentando entender é o que nos une, né? O que nos une? Uma indignação. Tá todo mundo indignado. E talvez a gente esteja indignado com o que a gente pode chamar de sistema, o sistema político, a democracia representativa, né? A gente não tem mais muita... por mais que a gente tenha alimentado esperanças, né, em um retorno de intervenção militar, tipo assim, olha a contradição, né, da narrativa, né, que você fala em liberdade e você pede intervenção militar e você vai protestar na frente de quartéis. Isso é muito confuso, né? É uma narrativa muito confusa, é uma narrativa muito contraditória e que mistura elementos históricos, né? Eu estava vendo esse documentário sobre o Marighella. Essa é demais. Eu estava vendo, tem o filme do Marighella e um documentário sobre Marighella, eu assisti na Netflix. E foi muito interessante para ver o que estava acontecendo nos anos 30, da onde surgiu esse discurso de comunista, de ser contra-comunista, família, Deus, pátria. A origem está ali nos anos 30, né? E a gente está estudando aqui os direitos humanos
a gente está o tempo todo se remetendo a essa época, desde Walter Benjamin, que está ali pensando o fascismo, e que está pensando a narrativa, e que está pensando a experiência, e que ele fala da pobreza de experiência, de uma experiência como a guerra, né? E que faltam narrativas para dar conta dessa pobreza de experiência. E, por outro lado, essa Declaração dos Direitos Humanos que surge após a Segunda Guerra Mundial como uma forma de que isso não aconteça nunca mais. E aí, olha só, né? Quanta coisa aconteceu para a gente chegar hoje e existir uma narrativa que ridiculariza os direitos humanos, né? Uma narrativa que ridiculariza mesmo, que fala que direitos humanos para humanos direitos humanos defende bandido, né? E então, assim, eu queria propor aqui um desafio para a gente, né? Que é a gente tentar fazer criar uma narrativa, e aí a gente vai pensar aqui juntos. Como somos poucos, a gente pode pensar aqui juntos uma equipe só, né? Porque a gente às vezes divide em equipes. A gente pensar uma narrativa ou várias narrativas, né? Porque a gente tem um desafio real, o desafio é real, né? O desafio é como fazer as pessoas valorizarem os direitos humanos. Ou a gente pode colocar outro problema, a gente pode reformular esse problema de outra forma, né? Mas um desejo que eu tenho, aí a gente pode fazer essa primeira rodada também do que a gente tem como desejo e como objetivo de construir uma narrativa relacionada aos direitos humanos. Para quê, né? A gente vai fazer um exercício aqui, um exercício totalmente livre. Então, a gente pode viajar no que a gente quiser, a gente pode fazer multiplataforma, a gente tem todo o orçamento do mundo. Então, a gente pode viajar no que a gente quiser. Mas a questão é, para quê? Né? O que a gente vai fazer, o quê e para quê? Por quê? Né? Então, eu proponho aqui esse desafio. Eu estava só fazendo essa recapitulação, né? Que na primeira aula a gente estudou o conceito de narrativa e a relação entre experiência, identidade e memória com a narrativa, né? E a gente observou as narrativas que estão circulando hoje sobre direitos humanos, né? Principalmente. Então, na nossa segunda aula, a gente já partiu para... O que a gente fez na nossa segunda aula? A gente partiu para os direitos humanos. E você Fala, trouxe Bruno, o que também você lembra? você trouxe também a ideia de narrativa interligada com identidade, experiência e Uhum. eu esqueci o outro, desculpa. Faz um tempinho já. Memória. Isso, Memória. memória. Uhum. Isso mesmo. E na aula 2 eu acabei trazendo mais a questão dos direitos humanos, né? Algumas narrativas também, tanto narrativas na imprensa quanto narrativas acadêmicas, né? Eu trouxe até uma obra de arte também para trazer essa ideia da contranarrativa, né? Então, a nossa segunda aula foi essa parte final, quando eu trouxe referências, ela foi mais rápida, mas nesse jogo, quando a gente fala de narrativa, a gente está falando sempre de uma disputa narrativa, né? Eu estava, inclusive, lendo o conceito de hegemonia de Marx, é um conceito muito bom para pensar essa disputa narrativa, né? Porque a ideia de hegemonia é você construir esse pensamento dominante, né? O pensamento que a maioria das pessoas vai ter esse pensamento, né? Isso seria a hegemonia. E tem tudo a ver com narrativa, né? A disputa narrativa é uma disputa por hegemonia, de qual vai ser a narrativa oficial que a gente falou, né? As narrativas oficiais, a memória oficial, as narrativas de memória oficial. E aí surgem nesse contexto de disputa as contranarrativas, né? Que inclusive tem o conceito de contra-hegemonia, né? Então é um conceito que depois que eu me toquei, como que ele é muito bom para pensar também a questão da narrativa. E aí, nessa aula 2, eu também queria ter mostrado para vocês essa questão, né? Então, as narrativas, elas são construções de significados, essa é uma definição que eu gosto de ter, né? A narrativa é uma construção de significado. Esses significados estão em disputa e eles mudam de tempos em tempos, né? Os significados mudam. E
existem as contranarrativas, né? A gente pode propor contranarrativas de forma a disputar esse campo das narrativas, né? E a gente já tem feito isso, assim, no campo progressista, a gente percebe que as narrativas sobre pessoas pretas mudaram, a gente percebe que as narrativas sobre pessoas LGBTQIA+, mudaram, a própria sigla é uma mudança de narrativa, pessoas trans, pessoas indígenas, pessoas que estavam à margem ou excluídas da narrativa oficial. A gente sabe, a gente percebe isso como cidadãos, cidadãs, que a gente percebe o quanto que isso já mudou, né? Isso a gente também pode observar. Porém, a gente está nessa situação, né? A gente está numa situação, um contexto atual, em que as narrativas realmente estão no centro do debate político, e de forma mais explícita, né? Essa palavra sendo usada como uma palavra que significa um viés, uma angulação, né? Uma narrativa enviesada, né? Uma forma de contar essa história querendo privilegiar algum lado e tal. E é nesse contexto que a gente está. Então, para esse exercício de hoje, eu queria muito que a gente conseguisse aqui pensar juntos uma narrativa, que a gente conseguisse ter uma ideia de narrativa, pode ser de qualquer formato, pode ser vídeo, pode ser texto, pode ser foto, pode ser pintura, pode ser uma intervenção na rua, uma intervenção urbana, pode ser qualquer coisa. Mas aí primeiro vamos partir desse objetivo, né? Então, assim, dependendo da vida de vocês, o que cada um faz e o que vocês vão fazer, a gente tem objetivos, né? Eu posso ser uma educadora e eu tenho objetivos de trabalhar isso em sala de aula. Eu posso ser uma ativista e eu tenho objetivos de trabalhar isso para a sociedade. Então, dependendo do objetivo de cada um, e aí a gente pode até partir disso, a gente pensar aqui uma proposta de narrativa, né? Então, eu parto aqui desse meu desejo, desse meu objetivo, de tentar, é um desafio muito grande, talvez grande demais, mas aí a gente, se escutando aqui, a gente pode ir recortando. Mas o que eu gostaria mesmo era de construir uma narrativa, não sei como, se são várias narrativas ou uma só, que conseguisse fazer as pessoas entenderem um pouco mais o que são os direitos humanos e, de preferência, valorizarem, defenderem, fazer as pessoas defenderem os direitos humanos. O que eu queria era que os direitos humanos fossem o nosso critério, assim, o nosso chão, o nosso limite. Assim, ali já desrespeitou os direitos humanos, parou. Eu queria que fosse um senso comum. Queria que os direitos humanos fossem um senso comum, que todo mundo soubesse que, tipo assim, infringir os direitos humanos não tá legal, né? Então, esse é um desejo, eu não sei que narrativa seria essa, mas eu deixo aqui esse meu objetivo. E aí eu passo aqui para escutar vocês o que cada um gostaria de fazer em termos de objetivo ainda, sem pensar muito em formato, mas em termos de objetivos narrativos, né? E aí eu já deixo essa dica, porque para qualquer situação que vocês queiram fazer, vocês vão partir de objetivos, né? Independente do que vocês quiserem. Então, vamos partir desse exercício, né? Vocês têm algum objetivo? Um objetivo que vocês queiram alcançar através de uma narrativa? Pode ir pensando aí, pode ir pensando alto. É bem aberto, né? Uhum. Pode ser um objetivo mais específico, né? Pode ser a valorização de um artigo dos direitos humanos, né? Não precisa ser tudo, poderia ser só um. Eu quero fazer. A gente vai tentar colocar em prática esse mês, né, na verdade. Mas quando eu escrevi no curso, foi mais com esse objetivo eu vou falar a minha ideia. A gente vai criar um coletivo de mulheres lá na FEBEF.
Mas o intuito, assim, o meu objetivo no começo, desde então, era para as mulheres mesmo, mais voltado para a mulher mesmo. Mas o intuito do começo foi ter um espaço para as mães que levam crianças. Porque fica com a criança no colo, lá na cadeira, aquela cadeira desconfortável horrorosa, né? E também, por exemplo, só um minutinho. É que as meninas estão no começou hoje, né? A apresentação lá dele. Do Vale Inaugural. Hackathon. A professora Amiga perguntou do se já cinema tá no grupo do Zap. Isso. Aí, o objetivo era criar um espaço, justamente porque nesse período as crianças vão estar em férias escolares e a gente vai estar em aula, né? Porque é bem idiota, mas tudo bem, não sei porque a UERJ é assim. Eu não concordo, principalmente meus filhos, né? Vou fazer o que com eles? E tá, eu tenho como fazer o que com eles, mas tem gente que não tem. Aí a gente pensou na ideia de ter esse espaço e as próprias alunas de pedagogia, eles pudessem contar para os estágios dela esse cuidado lá, né? Porque foi o que o diretor falou, a UERJ não vai poder intervir com os funcionários dela nisso, seria um troço bem voluntário mesmo, tipo ONG, tipo assim. A gente tá. Já até separou o lugar do espaço, já vai começar a obra, assim, que não vai ser bem obra, a obra vai ser mais preparo. Mas eu não sei em que sentido isso encaixaria nos direitos humanos, assim, eu sou perdida de direitos humanos, tá, gente? Eu já li, já captei alguns, mas assim. Eu acho que mais na questão mesmo que você está falando aí é sobre, no caso, seriam as alunas, né? As mulheres que seriam atendidas, deixarem os filhos delas em algum lugar que elas possam estar participando, porque ela não vai ter tanto. Ela vai prestar mais atenção na atividade e a criança vai estar no mesmo espaço, só que fazendo, né, outras coisas. Isso aí faz parte dos direitos humanos, assim, porque é isso. A mãe tá ali sendo atendida e tudo mais, o filho dela está no mesmo espaço, aí eu não tenho como justificativa, tipo assim, não tem como eu deixar meu filho em outro lugar, porque realmente não tem gente que não tem. Isso é bom, isso é uma falta dos direitos humanos. Isso, é isso que a gente quer fazer mesmo. Porque, assim, os homens que levam filhos vão poder também, mas a gente sabe que é minimamente isso que existe, né? Não vai existir tanto assim. E a gente vai seguir o que o diretor falou lá, porque não tem um coletivo assim de mulheres mesmo. Não existe um para mulheres só. E não é que os homens que têm filhos não vão poder levar e participar, vão poder, mas assim, ele falou pra gente tentar puxar essa pegada de formar voltado realmente para mulheres, não excluindo eles, se eles quiserem levar os filhos, mas que tem uma pegada maior pra gente se unir, né? Se juntar lá com o pessoal todo das mulheres que estudam lá. E foi bem legal. Eu também participo do Geo Sem Fome, mas eu sou voluntária, que é um projeto da menina lá da FEBEF, da Geografia, que ela faz distribuição de comida, roupa para pessoas moradoras na rua, sabe, assim? E até pessoas que nem moram na rua, que tem muita gente que vem do trabalho para lá para se alimentar, e assim, eu falo isso, eu falei pro meu marido isso, ele fala, não existe isso. Eu falei, existe, você não tem noção do quanto existe. Chega assim, mas eu sou mais voluntária, só ajudo ela, auxilio ela lá. É isso. Eu gosto de causas assim. Eu só tenho um defeito. Que eu gosto de todas as causas e eu quero participar de todas as causas, mas eu não me vejo em uma causa. Tipo, eu de corpo e alma em uma coisa só. Ou eu pegar e fazer uma coisa solo, assim. Não, eu quero participar de tudo um pouco. Eu quero defender todo mundo, eu quero brigar com todo mundo. Isso às vezes me traz problemas, tá? Porque eu quero comprar a briga dos outros e os outros não se posicionam, porque me dá igual nos horários das aulas. Tenho amigas que não podem estar lá 7h30 porque bota filho nas creches, tá? Eu posso estar, mas elas não podem. Aí vai eu levantar lá, a professora não dá, porque não sei o que lá, e elas ficam caladas, e eu quero bater nelas, porque elas podiam pelo menos me apoiar, elas não me apoiam. Eu tenho um pouco desses, assim, às vezes é bom, mas às vezes é ruim, aí parece que eu sou encrenqueira, que sempre quer reclamar de tudo, da aula, blá, blá, blá. Vocês já imaginaram, né, a cena? Eu falo rápido pra caramba, e a minha voz já altera, já fica trêmula, porque já me tira da minha paz. Gente, eu adorei que foi assim. Pode falar, Bruno, mas só um comentário. Eu adorei que ela falou assim: eu só tenho um defeito. Eu adorei, Brenda. Porque eu tenho vários, assim, mas eu adorei saber que você só tem um. E o seu defeito é ótimo, ainda por cima, né? É querer se envolver em várias causas, é uma qualidade. O seu defeito é uma qualidade, na realidade. Ai, fala, Bruno.
Não, eu fico, a partir da fala da Brenda, eu fico muito reflexivo como os direitos humanos ele traz muito uma pauta sobre uma igualdade, né? E a gente fica pensando em diversas esferas, e eu fico muito pensando nisso como um lugar mesmo utópico, né? O Lázaro Ramos, né? Naquele livro Na Minha Pele, ele vai falar sobre as exceções, né? O quanto ele é contra essa narrativa de exceções, né? Que a gente precisa desnaturalizar esse modo de pensar que algumas pessoas de certos lugares chegarem em algum lugar, né? E como esse discurso, ele é um discurso extremamente complexo e que desqualifica o entendimento de que as oportunidades elas não são iguais, né? E aí eu fico muito pensando nisso, né? Muito reflexivo sobre isso, uma coisa que também me fez lembrar sobre a relação da igualdade, né? É como, por exemplo, no momento pandêmico, né? No momento de pandemia eu trabalhei muito, né? Voluntariamente, fazendo ajuda humanitária, entregando cesta básica, cadastrando pessoas que não tinham ali acesso à internet para fazer auxílio emergencial, fazer o pedido, né? No caso. E aí eu ficava muito reflexivo de como, nesse momento, a pandemia de fato chegou ao seu extremo, né, e atingiu ali umas pessoas que dificilmente aparecia na grande mídia, né, enquanto tinha ali uma galera falando muita besteira. E aí eu também ficava pensando até onde o Estado chega, sabe? Se não fosse organizações, terceiro setor, movimentos sociais, enfim, pequenas iniciativas, os agentes comunitários, o que seria dessas pessoas, sabe? Então eu fico muito pensando até onde o Estado ele consegue garantir igualdade, sabe? Em todas as esferas. Eu não estou falando só de pandemia ou dessa situação do Lázaro, mas também, enfim, em várias esferas políticas e sociais que a gente pode pensar, né? Então, eu acho que assim, a Brenda ela trouxe um exemplo de como a gente pode pensar uma prática com que a gente coloque ali essas mulheres, né, em pé de igualdade com homens, né, que estão ali querendo estudar, ocupar espaços, pensar outras perspectivas e narrativas para o seu futuro, né? Assim. Sim, muito bom seu comentário. E eu estava procurando aqui na declaração qual artigo que teria a ver com essa questão que a Brenda trouxe, né? Tem o artigo 26 que fala sobre educação. E o 27 também eu acho que tem a ver. O 26 fala assim: todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória, a instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior está baseada no mérito. A instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais. A instrução promoverá a compreensão, a tolerância, a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. E o último ponto desse artigo é: os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrado aos seus filhos. Aí o 27 fala assim: todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fruir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Então, acho que eles estão relacionados. Assim, todo ser humano tem direito à instrução. Essa instrução ela deve ser orientada para o pleno desenvolvimento humano, né? E não tem como você ter um pleno desenvolvimento humano se os seus filhos não têm onde ficar, se você está com seu filho na faculdade e não tem um lugar adequado, né? Então, acho que tem a ver com o artigo 26 e o artigo 27. E, realmente, o Bruno traz essa questão, que é a questão da igualdade, né? E a gente está trabalhando agora no Super Haka Kids, esse projeto que as filhas da Brenda vão participar,
que são com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da mesma ONU que criou os direitos humanos, né, a Declaração dos Direitos Humanos. Essa mesma organização, ela também trabalha de tempos em tempos com algumas metas, né? Já tivemos antes as metas do milênio, agora a gente está trabalhando com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, que são objetivos e metas até 2030. Então, isso é interessante, porque a gente já faltam só 8 anos para 2030, e a gente não está alcançando muitos daqueles objetivos, que são objetivos importantes para a gente conseguir realmente reverter essas situações de crise que o planeta está vivendo, né? E um dos objetivos é o objetivo 10, que fala de desigualdade, que fala que quer erradicar a desigualdade, né? Ou seja, quer promover a igualdade entre todos. E é um objetivo super difícil, né? Muito difícil, que é a redução das desigualdades. Então, assim, voltando aqui para a nossa intenção, aí puxando os ganchos, não sei se Girlane e Fê querem falar. Gostaria que vocês falassem também. Se vocês têm algum objetivo específico, que vocês têm alguma intenção, que uma narrativa que tenha a ver com direitos humanos possa ajudar. Bom, eu não sei se tem muito a ver, mas você falou agora né, das ODS, e lá no IUCA a gente, com os jovens, trabalha Aham. com todas as temáticas, mas a gente tem um projeto que financia a gente com cesta básicas, né? E aí a gente, só para não dar a cesta básica, falar assim, estamos dando a cesta básica, com os jovens a gente pega e conversa com eles, né? A importância da alimentação, de ter uma alimentação saudável, né? A gente também dá a cesta de produtos orgânicos para eles. Então, assim, eu acho que acaba sendo uma narrativa, no meu ponto de vista, eu não sei. E, assim, a gente tenta deixar o máximo esclarecido a importância deles estarem comendo coisas saudáveis, né? E é isso, não é só dar somente a cesta básica para eles, falar assim, então a cesta básica leva para casa, mas não Sim. vai ter um contexto aquilo tudo. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, eu já consigo me ver nessa questão. Aham. Sim. E Eu não como tornar essa narrativa eficiente? Pode falar, Brenda. Tô falando que eu não acho que. Eu não entendi o que você quis perguntar, porque estavam gritando demais aqui. Ela estava. Deixa eu ver se eu consigo explicar, Girlane. Ela falou que no projeto que ela trabalha, o projeto social, eles distribuem cesta básica. Mas para não ser apenas uma ação assistencialista de distribuir cesta básica, eles também fazem uma conversa com as crianças sobre alimentação saudável. Não é isso, Girlane? E aí ela está falando o quanto que isso já é uma narrativa também, né? Elas têm um cuidado narrativo ali na hora de distribuir essa cesta básica. Né? Vê se eu expliquei direito, Girlane. É isso mesmo, é isso mesmo. Até porque, se a gente pensa que a narrativa é uma criação de sentido, é muito importante criar um sentido ali para aquela ação, né? Para que aquela ação não seja só ali, eles estão dando comida ali, né? Que ação é essa, né? Qual é o sentido dessa ação? Como o Bruno falou também das ações que ele participou, né? Tem muito esse debate, essa crítica também à esquerda, né, que tem uma fala que se faz muito, que deixou de fazer trabalho de base, que é esse trabalho que a gente está falando aqui, né? E nesse trabalho de base também não adianta se for só uma distribuição de alimento, né? O que é? Vamos conversar. Isso é diferente de pensar aqui falam muito de doutrinação ideológica, né? Primeiro a gente pensar que tudo é ideológico. Tudo é ideológico. Então, é óbvio que qualquer fala minha será uma fala ideológica, né? E aí o Paulo Freire diz, né? Tudo é ideológico, a questão é a qual ideologia você está servindo, né? Então, se a gente tem como parâmetro, até para a gente poder sair dessa... Fala, né? Fala, Bruno. Ai, desculpa, porteira, por ter Não, pode falar. escrever no chat. Cortar.
Não, mas é porque é muito do discurso, né, do lugar que você fala, né? Tipo, tem a ver com a Sim, perspectiva que a gente falou, né, na primeira aula, enfim. Eu acho que sim. tem muito a ver com essa relação mesmo do lugar que você fala e das coisas que você vivencia, né? Sim, que é o tal do conceito de lugar de fala, né? Que a gente mencionou aqui, mas eu gosto sempre de reforçar, né? Que lugar de fala é o lugar da onde a gente fala, né? Então não significa que a pessoa não existe ninguém que não tenha um lugar de fala, né? Todo mundo tem um lugar de fala, que é o lugar da onde você fala, como o Bruno está falando, né? Toda pessoa que fala, ela vai falar de uma perspectiva, de uma história, né? E por que que a gente diz que não existe neutralidade, né? Quando a pessoa que quer dizer assim, eu sou neutra, é realmente humanamente impossível a neutralidade, porque nós somos sujeitos, e os sujeitos, é daí que vem a subjetividade, né? A gente pode falar, isso é objetivo, isso é subjetivo. Subjetivo é porque vem do sujeito, isso é pessoal, isso depende, né? Isso é subjetivo. Então, todo ser humano é sujeito e é subjetivo, né? A gente não é um objeto, né? Um objeto, ele é objetivo. O ser humano ele é subjetivo. Por isso que a gente fala que não existe neutralidade. Por mais que a gente se esforce, a gente pode dizer: olha, eu tô aqui para me esforçar para não tomar partido, eu estou aqui, eu vou me esforçar para buscar por exemplo, uma tomada de decisão justa, igualitária, né? E aí sim, fala, Bruno. Não, eu vou colocar aqui mais uma vez, né, sobre as eleições. Eu acho que é difícil fugir, né, dessa questão que está tão atual, mas eu acho que tem, assim, só Vamos falar complementando o que a sobre gente está isso. Precisamos conversando falar sobre sobre, isso. falando um pouco sobre o lugar da onde, né, que a gente fala, trazendo esse lugar de fala bem em voga, né, mas assim, eu ficava muito reflexivo quando eu conversava com amigos que tinham ideias contrárias a mim, né, em relação às eleições, e aí eu colocava o porquê que eu estava ali entendendo que o PT faria o melhor, né, para a nossa sociedade nesse momento. Né? E aí eu falava muito a partir das minhas vivências, né? Eu falo, olha, eu sou um cara negro, sabe, homossexual. É claro que isso não é um entendimento do dia para a noite. Isso foi um entendimento de anos, sabe? Eu comecei a entender isso lá em 2016, quando eu entrei na universidade, sou cotista, sabe? Sou oriundo de universidade pública, vim de pré-vestibular social. Então, tudo isso é uma construção que a gente vai entendendo, né? E isso é a minha vivência, mas isso não era a vivência de muitos que eu conversava. E aí, e por que é isso? Ficava parecendo que era uma disputa de narrativa de convencimentos. Né? Eu não queria convencer ninguém, eu estava ali colocando meus pontos de vista, né? Que não era o mesmo do outro. E aí era uma questão bem delicada, porque aí eu acho que as pessoas não entendiam bem o que eu queria falar e chegou um momento que eu parei de falar, sabe? Porque eu estava entendendo que as pessoas estavam Sim. colocando a minha narrativa como uma desculpa para eu colocar o PT como um governo que poderia beneficiar a sociedade. Ô, Bruno, Sim, o e eu passei por muito, e ainda estou passando por esse silenciamento. Fala, Brenda. fala você primeiro, que eu quero. É que eu devo estar com um delay aqui, que está chovendo, a internet pode estar um pouquinho mais lenta. Mas eu ia falar sobre esse silenciamento, né? Que inclusive tem a ver com essa questão mesmo da narrativa que o Benjamin fala, né? Quando falta, quando não há narrativa, porque a experiência ela não está fazendo muito sentido. Pois é, Bruno. Só que agora que começa um outro, né? A gente começa uma outra fase. Infelizmente, assim, a gente pôde, eu acho que sim, a gente deu um alívio, né? Deu uma alegria, foi uma vitória apertada, o que dá uma preocupação.
E, na realidade, isso não resolve, porque a gente sabe que essa pessoa que ganhou, ela também não é perfeita, essa pessoa também não é um herói, essa pessoa é uma pessoa, né? A gente também tem que tomar cuidado, né, com essas nossas narrativas mitológicas, né? A gente tem os nossos mitos também, os nossos heróis, né? Então, eu agora já estou, assim, observando criticamente também agora esse novo governo que vai chegar, com todas as concessões que já está fazendo para poder governar, né? Então a gente tem que ter esse olhar crítico, independente de quem está no governo, a gente já fazia isso antes, né? A gente já era crítico. Não sei se vocês têm essa memória, né? Mas eu já fui muito ativista e foi na época do governo Dilma, principalmente, né? Aquela época de 2013, não vai ter Copa. Ali estava muito forte, ali era o governo Dilma, né? E nada justifica o impeachment que ela sofreu. Porém, a gente também não pode passar pano para as coisas que a Dilma fez ou o PT fez, né? É normal isso. É normal a gente ter um olhar crítico e ter um olhar de cobrança, né? Inclusive, eu estou com uma hipótese aqui, que foi em 2013 que essa galera da direita começou a se apropriar das nossas táticas. Eles estão falando globolixo, vejamente, isso era uma fala de ativistas, estão falando, são como se eles fossem antissistema, né? Como se eles fossem antissistema, e também essa questão da narrativa e essa coisa da mídia independente, sabe? Eu tô achando que eles aprenderam muitas coisas ali em 2013 com a galera do ativismo. Tô com essa hipótese aqui também circulando na minha cabeça. Brenda, você iria falar? Eu ia falar o Bruno falou, né? Tava falando, né, na fala dele, que o filho passou um texto pra gente da entrevista da Lélia Gonçalves, Gonçalves. Eu embolo com o nome das pessoas muito fácil, nossa. E aí no finalzinho, Bruno, ela fala assim, quando a tua fala me lembrou, eu tenho que ler, senão eu esqueço. Ela bota assim, é justamente de uma identidade a ser construída, reconstruída e desconstruída num processo dialético realmente muito rico. Tem mais aí, mas eu vou te mandar no zap para você ver. Mas eu acho que quando você terminou tua fala, tem muito a ver esse trecho que ela fala, de você se reconhecer e poder se reencontrar. Eu falo muito isso lá na faculdade, que eu acho que a gente tem a oportunidade todo dia de aprender, reaprender, se reconhecer, se reencontrar, mudar, dizer eu não queria aquilo, hoje em dia eu quero, eu aceito, eu mudei. Não ficar sempre no mesmo, tipo, eu sou assim, pronto, eu não vou mudar, já tô velho, estudando e gosta de mim. Isso me entristece demais no ser humano quando eu ouço gente assim. E agora, para complementar a tua fala em relação à política, é isso aí, não tem mito, não. Se fizer merda, a gente tira, a gente vai reclamar e vai brigar. O que me dá descanso no coração e na minha mente foi o que eu tava falando com o Bruno no WhatsApp outro dia. De eu saber que tem uma pessoa que vai entrar uma pessoa no poder que, por mais que ele tenha preconceito, porque acho que todos nós temos preconceito com alguma coisa, ele não emite. Ou se ele emite pro familiar dele. Porque a partir do momento que uma figura pública chega e fala que os meus filhos não vão namorar negro porque eu tive educação. Ele tá sendo preconceituoso com o negro e com a mulher. E fala que não gosta de pessoas que são gays, que são... Então, assim, no poder, a gente sabe que tem na sociedade, todo dia a gente cruza com gente assim. Só que uma pessoa que tem um legião de fãs, de seguidores, assim, ele podia ser tudo isso, mas ele não precisava emitir, ele não precisava criar isso como uma normalidade, fazer esse ódio todo, esse preconceito já é imenso no Brasil, né, pra não dizer ao contrário. Então é isso que me noja muito nele, apesar de todas as outras merdas que ele fez, é esse ser cruel que ele conseguiu tirar um monte de gente do armário, né? Porque esse povo já estava aí. Esse povo não nasceu dele pra cá, já estava aí. Só que ele normalizou isso. E isso me dói e me entristece de uma maneira que, se eu pudesse, enforcava ele e o povo que concorda com essas falas preconceituosas, sabe? Tá vendo? A gente já entra no lado do. A gente já entra do lado do querer enforcar. Eu sei que é brincadeira, é forma de dizer, né? Mas, e eu sei, eu me reconheço nessa sua indignação também, né? Com certeza. A gente ouvir o Lula falando dá um alívio, porque você ouviu o que um estadista deveria falar, né?
que o estadista deveria falar. E não adianta falar, repetir 1000 vezes que você está seguindo a Constituição se você não está seguindo a Constituição, que é o que o atual presidente fala, né? Ele fala que está dentro das 4 linhas da Constituição. Isso também me irrita, essa frase que toda hora ele repete, sendo que ele não está, né? Ele não está, ele está toda hora desrespeitando a Constituição. Então, justamente, voltando aqui para a nossa construção narrativa, né? A gente está lidando com esse problema. Eu acho que é um bom desafio a gente tentar pensar como, né? Vamos pensar aqui que o nosso público-alvo são os bolsonaristas. Vamos botar uma coisa bem difícil para gente, tá? Nosso público-alvo são as pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro. E a gente quer, o nosso objetivo é que essas pessoas valorizem os direitos humanos, conheçam e valorizem. Gente, vamos tentar, é só um exercício, né? A gente está num espaço seguro, é só um exercício, mas vamos fazer esse exercício aqui para ver se a gente consegue. Oi, Matheus, bem-vindo. Você chegou na hora boa, na hora leve, na hora fácil. Tudo bem, Matheus? Vou te situar do que está rolando aqui. Opa, tudo bom? Desculpa pelo atraso, gente. Tudo bem. Hoje a gente está pensando numa narrativa, da gente criar uma narrativa, né? A gente recapitulou aqui algumas discussões que a gente fez ao longo do curso, e agora também tendo mais buscando compreensão sobre o momento presente, sobre esse momento complexo que a gente está vivendo, de um enorme desrespeito aos direitos humanos e de narrativas contraditórias, né, que parecem falar em nome dos direitos, mas que na realidade estão falando contra os direitos. Então, realmente, a gente está vivendo numa era de narrativas muito confusas, muitas narrativas também, né, muito acelerado. Então, a gente tem um desafio também, que é como fazer qualquer narrativa surtir algum efeito, né, no meio desse contexto. Mas só para situar o Matheus aqui, a gente está pensando em criar uma narrativa que valorize os direitos humanos. Aí a gente poderia escolher um direito específico ou todos, a gente ainda está nesse processo aqui. Mas o que eu estou colocando aqui como desafio é que o nosso público-alvo são pessoas que apoiam o presidente Bolsonaro. Essas pessoas que não estão aceitando o resultado das eleições, ou que, enfim, estão indo na frente de quartéis falar em nome de Deus, liberdade, família, repetindo um slogan até integralista dos anos 30, né? Então, todo esse processo complexo que a gente está vivendo, como que a gente conseguiria, como narradores e narradoras, construir uma narrativa que pudesse afetar essas pessoas, né? E aí eu faço até um parênteses aqui sobre a palavra estética, mas esse nosso objetivo atual, por enquanto, está sendo esse, tá? Como a gente construir uma narrativa ou várias, a gente tem orçamento ilimitado, a gente pode construir a narrativa que a gente quiser. Pode ser um avião passando com uma faixa, a gente pode fazer o que a gente quiser. Mas como valorizar, fazer as pessoas valorizarem os direitos humanos? E aí eu vou fazer um parênteses aqui sobre a palavra estética. É muito rápido, porque depois que eu descobri isso, eu conto em todas as aulas, que a palavra estética, ela vem da palavra estesia. E geralmente quando a gente fala estética, né, a gente associa estética a uma coisa muito visual, né? Se algo é bonito, se algo é feio. A gente geralmente associa algo visual, né? E a palavra estética, que vem de estesia, e o que é estesia? Eu só entendi o que é estesia quando alguém me lembrou o que é a anestesia, né? A anestesia, que é a anulação da estesia. Então, o que acontece quando a gente está anestesiado, né? Não é que a gente fica cego. Então, a estesia não tem a ver só com a visão, né? Quando a gente está anestesiado, a gente não sente nada, né? A gente fica sem sensibilidade, sem o sensível, certo? Então, a estética, quando a gente fala de estética, tem muito mais a ver com isso, com o que a gente sente. Então, a estética do filme, ou a estética do livro, a estética da obra, a estética do som, e tudo isso é estética, né? Da dança, do corpo, tudo isso é estética, porque traz uma sensação. Então, quando a gente fala da estética, a gente está falando, na realidade, do que a gente sente
a partir daquela obra ou daquela situação, né? E aí realmente tem estéticas assim, tem cineastas tipo Lars von Trier, que fez Dogville, fez Dançando no Escuro. Experiência estética, exatamente, Bruno. Experiência estética. A gente usa, inclusive, essa palavra, né? Essa expressão. Então, como a gente falou muito da palavra experiência, não entendi essa última palavra que você colocou aqui com pergunta. É do Einstein esse conceito? Eu não lembro. A gente Dele- falou muito da palavra. Ah, não É do sei. Einstein. Vou procurar aqui, com certeza. Eu não sei. Procura, porque na educação a gente estuda muito essa expressão, experiência estética. Mas eu realmente não sei quem é se tem um autor específico que cunhou esse termo, né? E eu não entendi essa expressão, eu ficava assim, como assim experiência estética, né? E ainda mais quando era educação. A educação como experiência estética. Eu ficava assim, como assim, né? Então tem a ver mesmo com esse sensível, né? Albert Einstein? Ah, é? Você acha? Você pesquisou? Que incrível! Isso é Não dele. sabia não, gente. Eu estudei esse conceito na faculdade. Que lindo! É Einstein bem falando de legal. experiência estética, gente. Vou pesquisar. É Que porque a gente lindo! Adorei. fala muito sobre as sensações das obras, né, de arte. Então a gente usa muito esse conceito para descrever muitas coisas, inclusive as experiências estéticas que advêm das sensações, dos afetamentos, dos atravessamentos. Então tem muito a ver com isso. Perfeito, exatamente. Então, eu estou até puxando essa palavra porque as nossas narrativas, a gente também pode buscar uma experiência estética que a gente quer produzir, né? Apesar da gente ter problematizado de que a experiência não se produz, a experiência não se ensina, a experiência não se vende, a experiência está no campo da vida, né? Está no campo do que vibra, né? Porém, a gente também problematizou, né? Já que a experiência se tornou uma mercadoria no mundo de hoje, a gente também pode jogar esse jogo, né? Que tá, beleza, se eu pudesse produzir uma experiência, então, e aí eu vou pensar agora numa experiência estética, né? Numa experiência sensível. Eu quero que essas pessoas sintam algo. Como sensibilizar essas pessoas para a questão dos direitos humanos? É um enorme desafio que eu estou colocando aqui para a gente. Eu não tenho resposta, eu estou querendo pensar junto aqui, né? Como produzir uma experiência estética e que experiência estética é essa? Através de uma narrativa. Olha, é difícil, sabe por quê? Porque é um povo que nega que a ditadura existiu, então quer dizer, uma intervenção militar, que é o que eles pedem, é isso, né? Então, se eles negam, eles vão achar que a ditadura deles vai ser o Bolsonaro, tipo Vargas, digamos assim, tipo, o Bolsonaro no poder e tudo maravilha para eles, né? Mas eles são burros demais, mas tudo bem. Eu compartilhei um meme que eu espero que seja verdade. Não, aliás, eu não espero que seja verdade, porque se eles estiverem fazendo concurso comigo, eles vão ser professores, então eu não quero que essas pessoas se formem professores. Mas se fosse, eu queria fazer concurso com eles, que, assim, eu não sou muito inteligente, mas certamente eu ganharia. Porque essa é a burrice das burrices. Então, assim, eu pensei na possibilidade da gente resgatar material antigo sobre as pessoas que sofreram na ditadura e talvez até reencontrar elas hoje, futuramente, como elas estão, e produzir televisão, documentário, música, rádio, samba, e principalmente vídeo de WhatsApp curto, de 30 segundos, aquele que dá para botar no status. Porque se for muito longo, a pessoa até desiste de compartilhar. Que é o que eles gostam. Eles gostam desse popularzão, sabe? Porque o presidente finge que ele é popularzão, que ele é do povo e que ele... né? Lembra da caneta Bic? Então, é tipo isso. Eles gostam dessa narrativa, do popularzão, do isso. Ó. Ainda assim, eu acho muito difícil de se convencer de uma pessoa que desmerece o que a outra estava falando, né? A gente estava lembrando aí saudou, né, o Usha no dia do impeachment dela, se eu não me engano, foi isso, né? Falou, você lembra bem, não sei o que, falou um troço assim pra ela, tipo, debochando. E ela foi uma pessoa que foi torturada. Tipo, ali tu já via que o crápula não tinha, mas os outros gostam de ser enganado. Então, eu usaria do mesmo esquema que o Bolsonaro usou pra ganhar eles, eu usaria pra
para tentar captar eles assim, não com coisas falsas, né? Porque a ditadura realmente existiu, mas na cabeça deles é falso, então eu não sei como a gente vai fazer isso, não sei. Mas o engraçado... Ah, desculpa. É só um comentário bem rápido. O engraçado é que eles também falam que o Lula é ditador. Mas, gente, não é possível isso. Acho que eles... Não tem lá, meus irmãos são tudo bolsominion. E eles vivem falando isso. Eu falei, gente, acho que vocês Sério, sabem eu nem não o que é quero, ditadura. Eu falei, meu Deus. Então, Fala, Bruno. vocês lembram quando teve uma discussão? Eu não vou lembrar quem falou isso, eu não sei se veio do Bolsonaro, possivelmente pode ter vindo. E todo mundo fica questionando sobre a utilização da arte. Para que serve a arte? Né? Por conta dos investimentos, por conta da Lei Rouanet, né? E tudo mais. Né? As pessoas estavam discutindo muito isso há alguns anos atrás. E aí a Zélia Duncan, ela fez um poema, ela postou no Instagram dela, foi bem interessante, assim, falando, tipo assim, era um poema onde ela criou uma narrativa onde ela tirava do mundo as manifestações artísticas, do tipo, para que a gente precisa de cores, de som, de imagem, sabe? Aí vamos criar o mundo sim. Enfim, ela é, cara, muito interessante, assim, eu vou ver se eu resgato, depois posso mandar, assim, no WhatsApp. E aí eu fico muito reflexivo, de repente, numa narrativa que faça tudo o que eles estão colocando enquanto coerente, né, para a nossa sociedade. E entender quais são os efeitos disso, sabe? Então, acho que talvez seria uma narrativa que pudesse provocar alguma coisa, sabe? Bruno, teve um também que eu vi que me tocou muito na época na primeira eleição desse cara insuportável. Que eu não lembro onde tá, eu não lembro nem como falar pra vocês. Eu quero falar, mas eu não lembro. Mas era basicamente assim: levaram os índios, mas eu não me importei. Levaram os negros, mas eu não me importei. Levaram as mulheres, mas eu não me importei. Agora vieram levar o branco, digamos assim, né? O homem branco. E agora, o que será de mim? Tipo, o que eu vou fazer? Tipo, basicamente isso, porque quando ele ganhou, eles tipo assim, vocês estão torcendo pro país dar errado, estamos todos juntos nessa, vocês têm que fazer dar certo, torcer pra dar certo. E agora eles começaram a fazer exatamente o que eles falavam que a gente estava fazendo, né? No começo, reclamando que ele entrou e tudo mais. E é o que a Girlane falou, é uma distorção de tudo. A gente fala A, eles convertem falando que a gente falou B, C, D, e é tudo distorcido, tudo que é falado é distorcido. Então, assim, gente, eu juro pra vocês que eu não consigo nem imaginar o que a gente poderia fazer, porque tudo que a gente mostra, com os fatos, com tudo, eles vão contra. É igual falar que todo mundo preferiu Barrabás, mas se pensar que, precisa de Barrabás do que o Messias, sendo que até Jesus, na hora de morrer, ele salvou também, ele não falou que ia encontrar o ladrão lá na cruz. E assim, a própria Bíblia deles dizem que ele vai ser perseguido, ele vai ser sacaneado, ele vai ser... O que aconteceu pode ser exatamente o que aconteceu com o Lula. Então, se a gente tivesse que definir pelo que a Bíblia diz, que ele ia ser perseguido, que ele ia ser atacado, que ele ia ser, sabe, massacrado, foi o que aconteceu com o Lula. Porque a gente atacou e perseguiu o Bolsonaro por coisas que ele fez, falou e fez. Fatos, não coisas que inventaram para ele. Porque uma pergunta que eu faço para todo mundo é assim: quando o Lula saiu do poder, por que ele não foi investigado e preso? Se ele é tão corrupto assim, se ele fez tanta merda. Mas quando ele quis voltar ao poder para ajudar o povo dele, ele foi preso. Então, para mim, ele pode. Não vou falar que ele não roubou, que ele não fez. Quem sou eu? Eu falo de mim. Mas eu falo que ele estar no poder que era o problema. Ele comandar de novo para os pobres era o problema. Então, para mim, ele sempre vai ser um preso político. Ele pode ter roubado milhões, ele pode ter um monte de merda, mas eu não vejo a prisão dele naquele momento como uma prisão pelo que ele fez, mas sim pelo ato do que ele queria fazer pra gente, sabe? Eu fico muito entristecida com muitas coisas, assim. Eu acho que a gente tem que, sim, ter pensamentos diferentes, tem que lutar por ideias diferentes e tudo mais. Mas eu não consigo ver um ser que desejou tanto mal pra tanta gente ser idolatrado, sabe? Me dá nojo. Então, eu estou pensando aqui em táticas, né? Valeu, Bruno. Legal, agora entendi.
Eu estou pensando aqui em táticas, né? Por exemplo, a gente está falando isso que a Brenda falou é correto, dá vontade de desistir. Só que, tipo assim, a gente não pode desistir. Imagina, né? Imagina que nós somos aqui os melhores e as melhores narradoras do mundo e a gente está sendo contratadas pela ONU para fazer uma narrativa para poder valorizar os direitos humanos no Brasil junto a esse público. A gente vai fazer. Tudo bem que a gente não vai fazer em 40 minutos, mas a gente vai fazer, né? A gente vai ter que dar um jeito. Então, eu estou pensando aqui numas coisas táticas, né? Que uma das coisas que eu queria ter falado com vocês melhor, foi um movimento dos anos 90 que chama o mídia tática. E a mídia tática dizia o seguinte, a gente vai usar as mesmas ferramentas do sistema, entre aspas, né? Então, a galera que era da publicidade, a galera que sabia fazer design, sabia fazer um monte de coisa, usava essas mesmas ferramentas para fazer mensagens de protesto e tal. Então, foi um movimento que usou muito. Qual era o princípio da mídia tática? E que eu acho que pode ajudar a gente aqui. A gente já está sobrecarregado de mensagens, né? De informação, é muita mensagem. E quando a gente anda na rua, a gente já tem um monte, né? E aí o mídia tática era dos anos 90, quando a internet ainda não era essa loucura que está acontecendo hoje. Mas partindo ainda dos anos 90, pensando o seguinte, que eles pensavam, né? A gente já é bombardeado por mensagens, por exemplo, na cidade, né? Publicidade, letreiro, venda disso, venda daquilo, né? Então, uma das coisas de mídia tática era fazer um lambe-lambe no meio daquele monte de anúncio, mas era um lambe-lambe, sei lá, escrito reflita ou sorria. Hoje em dia, a gente vê um monte dessas intervenções urbanas, né? São intervenções muito bacanas, até no ônibus, às vezes alguém escreve uma frase, e são pequenas intervenções urbanas que te provocam aquela interrupção, que te provocam um certo estranhamento naquele monte de mensagens, né? E aí a gente está lidando com a internet, a gente está lidando com grupos de WhatsApp e a gente está lidando com fake news. Então, eu estou pensando aqui da gente usar as mesmas táticas, né? Não sei ainda qual vai ser a nossa narrativa, mas a nossa narrativa vai ter que usar essa estética agora pensando no visual, né? A gente vai ter que usar a bandeira do Brasil, a gente vai ter que usar mensagens que vão circular pelo WhatsApp, que vão viralizar de certa forma, né? E a gente pode, eu estou até pensando assim, eu estou pensando taticamente, agora esquece que nosso cliente é a ONU, né? Vou pensar aqui só entre a gente como se nós fôssemos um grupo independente. Mas eu estou pensando aqui, vou dar um exemplo para ilustrar esse meu pensamento, né? Eu vivo aqui numa comunidade rural, a gente tem uma associação de moradores que está desativada há muitos anos, e a gente está tentando ativar, até por conta dessa questão da eleição, eu resolvi falar, cara, não, gente, vamos lá, vamos cuidar da nossa comunidade, porque se essa comunidade aqui, se a gente conseguir cuidar pelo menos da nossa comunidade, já estamos exercitando a nossa democracia, né? Então, eu estava nessa, puxando reunião, querendo fazer as pessoas se reunirem, ninguém no grupo. O grupo tem mais de 70 pessoas, ninguém falando nada, só 2 ou 3 pessoas falando. No resto das pessoas, ninguém falando nada. E eu conheço as pessoas, eu sei que essas pessoas adoram um babado, adoram uma fofoca, adoram um grupo de WhatsApp para ficar postando 1 milhão de figurinhas, e essas pessoas estavam lá quietas, sabe? Aí eu fiquei sem paciência, mandei um áudio para o grupo falando assim, olha só, se a gente estivesse aqui combinando um churrasco, todo mundo estava se organizando, estava todo mundo dividindo função, o churrasco ia ser um sucesso, mas para falar da nossa comunidade, não sei o que lá, fiz esse discurso, né, que não convence ninguém. Mas eu fui falar isso para uma amiga, acho que eu falei aqui, não sei se foi aqui nessa turma, eu falei para alguma aluna. Foi uma outra aluna que eu estava conversando com ela, e aí ela falou assim, por que vocês não fazem um churrasco, então? Ao invés de fazer uma reunião, faz um churrasco. E aí, no meio do churrasco, tanã, reunião, pauta. E eu achei genial. Então, eu estou pensando numa tática dessa, tipo assim, eles adoram fake news, bandeira do Brasil, alguma coisa sobre ditadura, acho interessante. Tipo assim, a gente tentar capturar eles na próprio fluxo deles, entendeu? Enganar eles. Tipo assim, não fazer eles perceberem que isso é um conteúdo
contra eles, entendeu? Tipo assim, usar a própria linguagem deles é o que eu tô pensando agora taticamente, né? Da gente fazer uma mensagem dessas bem cafoninhas que eles gostam. Eu tô falando assim, gente, eu tô um pouco sem paciência. Depois de todas essas eleições, vocês entendem, né? Todas essas eleições, né? Que foram várias. Mas é porque eu tô tentando me policiar até como educadora, e outra coisa que eu tenho falado muito, que eu entendo a Brenda falar assim, são burros, mas a gente não, essa palavra, ela não é boa, porque as pessoas também não são, nem as pessoas são totalmente burras, e nem a gente é totalmente inteligente. Então, vamos partir desse pensamento paradoxal, né? Tipo assim, a minha família tá bolsonarista e a minha família tem professores, tem pessoas com pós-graduação e que estão bolsonaristas, estão repetindo um monte de loucura, né? Então, eu tô tentando entender que é mais complexo que isso. E quando a gente chama alguém de burro, que é o que dá vontade, eu assumo que dá vontade, eu não gostaria que ninguém chegasse para mim e falasse, cara, você é burra, você não tá entendendo nada, entendeu? Isso não vai me convencer, eu vou virar as costas e vou embora. Então, a gente tem que ter tática. Agora, a gente precisa ter tática. Vamos fazer... não, a gente fala que a gente desabafa aqui entre a gente, mas isso é importante da gente ter cuidado, né? Tipo assim, não adianta a gente querer também partir para um discurso violento. Enfim, a gente tem que ser tático agora, estratégico, né? Então, vamos fazer mais uma rodada. Eu estou pensando aqui, então... Lembrando aqui, nosso objetivo é fazer as pessoas que a gente identifica como bolsonaristas valorizarem os direitos humanos. E aí, qual vai ser a nossa ideia, né? A Brenda deu uma ideia que é resgatar material antigo sobre a ditadura para poder mostrar para as pessoas, olha, a ditadura existiu, né? Trabalhar com fatos. E aí a gente sabe que isso não funciona tanto, porque eles podem simplesmente ignorar ou distorcer os fatos, né? Teve um comentário de um tio meu, que é bolsonarista, que na época a Miriam Leitão é outra jornalista que ela foi torturada na ditadura, né? E ela foi torturada quando ela estava grávida. E uma das formas de tortura que fizeram com ela foi colocar ela nua, grávida, com uma cobra numa sala. Não sei se vocês souberam dessa atrocidade. E um tio meu, bolsonarista, ele se referiu a Miriam Leitão, uma vez conversando comigo, assim, aquela da cobra. Então, cara, o fato é, essa mulher, ela foi torturada, grávida, colocaram ela com uma cobra, ele sabe disso, e ainda assim, ele estava ridicularizando ela, né? Da cobra. Então, realmente, a gente está lidando com uma situação narrativa muito traiçoeira e muito complexa. Então, eu deixo aqui uma ideia inicial para a gente jogar na roda. Vamos fazer uma rodada aqui livre. Gostaria de escutar a Fê, o Matheus, se já se inteirou aqui na nossa discussão, né? Vamos tentar ter uma ideia e aí vamos pensar em formato. Eu estou pensando alguma coisa que possa viralizar no WhatsApp, mas eu ainda não sei qual é o gancho. Pode ser uma narrativa religiosa. Vamos lá, vamos pensar. Quem tem alguma ideia aí para poder falar? Meu professor falou que na ditadura eles usavam música, né? Que era uma forma deles conseguir disseminar o que eles queriam passar, já que eles estavam sendo privados de ter essa comunicação. Sim, pode ser através de música. Alguém tem alguma ideia dessas bem táticas, assim? Uma forma da gente fazer isso seria pesquisar também, né? Pesquisar os conteúdos que eles estão consumindo é uma parte difícil, mas que é necessária para a gente conseguir achar essa linguagem, né? Achar a melhor linguagem. Então, valeria a pena. Mas e aí? Que é livezinha de Facebook e vídeo curto. Vídeo curto que fala em blusa de abobrinha, vídeos cortados. Eu acho que fazer comparativo... A gente fez isso, né? Os comparativos das falas erradas, a gente mostrou a verdade, a gente contestou. Eu particularmente, eu nunca invadi post de ninguém, mas eu ia lá, via que era fake news, eu denunciava a publicação até ela cair. Pegava o Face meu, da minha irmã, de todo mundo, que eu pudesse. Quanto mais denúncia. E fazia cair. Quando eu via lá, essa denúncia foi aceita, foi excluído. Eu ficava tão feliz. Para mim era maravilhoso.
Quem tem ideias aí, gente? Eu acho que precisa da pegada da Que família. conteúdo é esse? Brenda falou. Eles são tão apegados à família, então Brenda- a gente pode usar a pegada para esse lance da família. Sim, Eu também tá. tô pensando Acho que aqui, Brenda falou também de ser um realmente. vídeo curto, isso também acho que é estratégico. Pode falar, Fê. Eu ia falar que eu também estou pensando, porque essa questão é muito difícil. Porque na minha família também tem pessoas bolsonaristas. E eu tentei explicar a eles certas coisas que eles estavam falando, né? As fake news, que era errado, e é muito difícil convencer. Até então, eu falando dos fatos mesmo, das coisas que aconteceram, que estão acontecendo, e eles não acreditam. Eles simplesmente preferem acreditar na mentira do que acreditar naquilo que tem comprovação que é verdade. Então, eu tô aqui pensando no que podemos fazer, né? Qual narrativa usar. Sim. Sim, uma coisa que eles usam muito é dizer que tudo é fake news, né? Você traz um fato da imprensa, da grande imprensa, é fake news. Tudo é fake news. Então, realmente, fica difícil. Por isso que eu estou tentando capturá-los na própria fake news. A gente pode, eu ia falar isso assim, brincando, mas falando sério, a gente pode criar uma fake news, entendeu? Porque eles adoram, e essa fake news vai fazer eles, ou não, né? Não sei. Tô viajando aqui, gente. Tô viajando. É igual essa Meu filho vai aparecer. Eu participei de umas 3 pesquisas dessas, se votaria ou não, né? Na rua. E eles cismam falando que nunca foi pesquisado. Isso não existe. Tem a versão da Globo, a versão da Band. Esse cálculo aí, né? Gente, eu falei, eu participei de 3. Onde que mundo tudo bem, que assim, eu nunca tinha participado de nenhuma eleição, nunca também. Eu também duvidava um pouco, pra ser sincero. Mas eu não ficava falando pros outros que eu duvidava, né? Cara, que apareceu todo. Mas eu já participei de 3, então os outros estão falando, não existe. Só porque, igual, você não viu, não existe. Tipo assim, eu não vi, não participei, não existe. Os formulários do Google, aqueles que tem de pesquisa, são muito legais também, mas eu acho que eles não são o público que faça isso. Porque seria muito legal se a gente conseguisse fazer, por exemplo, um formulário de pesquisa com perguntas que eles iriam responder e no final a gente ia dar como se fosse assim, a gente botava valores e coisas que são importantes para um presidente, para isso ali no final o resultado, tipo assim, é o Lula, ou é o governo esquerdista e não do direito, tipo assim, sabe? Ia ser bem bacana, mas eu acho que não é muito da vibe deles, Legal. não. Não sei, eu gostei da ideia, mas acho que tem que formular legal, assim, no sentido de o que você acha que é um governo adequado para a nossa sociedade. Isso, É porque isso, também isso. depende muito de onde você, por exemplo, se você colocar aqui onde eu moro, né? Eu moro numa favela. Talvez os direitos que eles acham que é de acordo com o PT, né? Enfim, eu acho que depende muito do lugar, porque eu acho que a galera elitista vai para um outro pensamento, né? Mas, Bruno, eu vejo assim, eu vim aqui na Vila Ideal, conheci uns amigos que votou nele, né, no Bolsonaro. Eu falo, mano, na linha de frente do tiro, vocês são primeiros, vocês ainda vão primeiro que eu, porque eu ainda sou só pobre, cheio de filho e mulher. Vocês são pobres, pretos, favelados da favela, que só a polícia só entra pra matar. Então eu acho um cúmulo do cúmulo votar em quem assassina vocês. Mas tudo bem, vou respeitar. Isso com as pessoas que têm mais intimidade. Acho que eu não tenho intimidade, eu só fico com pena mesmo, sabe? Fora isso, relax. Mas essa questão, igual você tá falando mesmo, sabe por quê? Porque eles começaram uma narrativa de como quem vota no PT não defende a família. Eu sou mãe, eu defendo meus filhos a respeitar todos, a se defender se for preciso. Já falei, eu ensino meus filhos assim, é errado, eu sei, eu tô me falando professora, mas eu já falei que na escola, se um coleguinha bater, eles batem de volta e depois chamam a professora. Porque tem que saber se defender. Mas se eu souber que foi eles que batem primeiro, eu bato quando chegar em casa, porque eu não quero agredir ninguém. Eu vou evoluir mais pra frente, calma, eu tô me construindo. Mas é assim, porque eu fui ensinada assim, bateu, bate de volta, gritou, grita mais alto, e acabou, e não deixa de respeitarem, mas tenha o respeito. Então eu meio que sigo nessa linha. Mas também sigo que tem homem com homem, vai ter mulher com mulher, isso é super normal, vai ter gente que é diferente, gente que é de outra cor, gente, eu ensino pra eles que o nosso Brasil e o mundo, né, é assim. E assim, não é por isso que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa horrorosa, que eu não sou uma defensora da família. Eu defendo uma família que tem amor, que tem carinho, que tem respeito. Se vai ter 2 pais, não é mais problema da pessoa que vai estar no relacionamento, né, meu? E eu sou super...
penso dessa moda, quer dizer, só porque eu defendo o aborto, mas eu nunca praticaria. Eu defendo para quem quiser fazer. Aí eles vêm com essa. Eu conheço mulheres que abortaram e falam que quem aborta tem que morrer. E eu falo, eu acho que eu tenho intimidade também. Eu falo, mas você abortou e tá aí viva. Então, assim, você pode falar assim, já abortei, nunca mais faço, acho isso errado, eu já não faria. Eu não posso comandar o corpo de outra mulher, porque o aborto tá aí e os outros continuam fazendo livremente. Quem tem dinheiro, mais ainda. São causas ridículas que eu tô citando aqui, tá? Tudo bem, assim, que não são. Mas eles interpretam como se a gente fosse a escória da sociedade, os que não prestam. O tio do meu marido, da Universal, teve uma exposição que tinha uns homens gays. Gays não, desculpa a palavra. Errado, uns homens nus. Vocês lembram dessa exposição? Imagem, botou. Essa é a cultura que o povo quer. Eu olhei e eu falei assim, eu não vou nem responder, porque me dá pena. Porque, cara, olha, eu tenho ódio, nojo. Porque eles botaram como se a gente, os esquerdistas, digamos assim, fossem a escória da sociedade. Tudo de ruim vem da gente. E se você for parar mesmo para analisar e ver quem é quem, tá muito invertido esse assunto aí. Então, esse lance da pesquisa, talvez até de uma entrevista, sei lá, uma coisa mais falada, né, nesse formulário, de rua, hoje não dá pra fazer isso, né, que eu ia falar de rua, de boca a boca, que é capaz da gente apanhar, mas se a gente conseguisse formular questões que, no final, a resposta levasse pro lado do esquerdista, dos valores, do que é certo, do que é legal, de você defender uma educação de graça, coisas que são do pobre, que tem aquelas que se acha rica, né, confuso, não dá, gente, difícil. Eu tive uma ideia aqui, que é o seguinte, a gente pegar essas palavras que eles gostam, né, família, liberdade, e trazer os direitos humanos, assim, né, então, tipo assim, para tentar enganar, né, para tentar fazer uma coisa tática, é tipo assim, um vídeo daquele, todo verde e amarelo, bandeira do Brasil, a família ali, não sei o quê. E aí colocar, por exemplo, quando eu pesquiso aqui na declaração família, tem alguns artigos, tem o artigo 16 que fala sobre família, que homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Aí tem nesse mesmo artigo 16, a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Então, tipo assim, eu acho que com próprias coisas dele, tipo assim, nós defendemos a família, e a família é o núcleo natural do não sei o quê, artigo 16 dos direitos humanos. Liberdade, a liberdade aparece, não sei quantas vezes, cara, a liberdade aparece muitas vezes aqui na declaração, não dá nem para contar. Não aparece pátria, não tem a palavra pátria, não tem a palavra Deus, mas tem a questão da liberdade religiosa que a gente pode colocar. Por exemplo, o direito à manifestação, se for uma manifestação pacífica, eles têm direito a essa manifestação, têm direito, enfim, a várias coisas. Então, a gente podia enfatizar os próprios direitos que eles estão exercendo, eles e elas estão exercendo, mas trazendo para os direitos humanos, falando, olha, os direitos humanos, eles não são contra você, eles estão a favor de você. Uma ideia que veio aqui. Fala, Fê. É que eu fiz aqui 3 pontos na qual a gente já pode começar a trabalhar. Que é assim, foi o que eu vi em muitas fake news, entendeu? Que não só eu, mas como alguns familiares meus também receberam. Que tinha o título atrativo, matéria comovedora, que venha tocá-los profundamente, que foi isso que eu vi muito nas fake news. Que eu vi uma fake news na qual tinha acho que era uma menina, criança no banheiro. Aí tinha um homem fazendo xixi, alguma coisa assim, aí a menina. Era um desenho que eu vi no status de uma amiga minha. E falando, eu não quero isso para meus filhos. Por isso, tipo, é uma fake news, né? Aí, Era do assim, banheiro aquilo dali foi unissex, total. provavelmente. Isso, isso. Aí foi totalmente pra comover, pra tocar, mas a gente sabe que não é verdade, né? Então. Mas o que ela postou ali foi pra comover, tocar as pessoas que não têm entendimento de que não é nada disso, né? Na questão do banheiro unissex.
Sim. Eu lembrei uma coisa agora, que eu vi um vídeo esses dias daquele filósofo Renato Nogueira. Ele é maravilhoso, né? Ele tem um canal no YouTube, ele é bem pop, assim, tá em várias mídias. E no canal dele tem um vídeo que fala assim: o fascismo é um sentimento. Eu achei maravilhoso. E ele fala o seguinte: que o fascismo é um sentimento que é derivado de outros sentimentos, que são frustração, impotência e medo. Ele fala, a partir de estudos da psicanálise, que ele fala isso, que o fascismo é um sentimento que nasce desses outros sentimentos, frustração, impotência e medo. Porque essa questão, por exemplo, essa coisa do banheiro unissex, né? As pessoas ficaram com medo de uma criança entrar e ter um adulto homem no banheiro, sabe? Elas nem percebem, assim, que o que é, na realidade, né? Que o banheiro das nossas casas é unissex, que todas as casas têm um banheiro unissex, né? Enfim, elas ficaram com medo. Mas a Fê trouxe bons elementos aqui, né? Tem um título atrativo, uma matéria comovedora, né? Então, a gente podia fazer duas versões. A gente podia fazer uma versão de um vídeo curto e uma versão que seja só uma imagem, que aí a gente alcança também dois públicos, que tem gente que não baixa vídeo, né? E a gente pode fazer um texto. Sugestão. Essa nossa narrativa, ela teria três formatos. Vídeo curto a gente está falando no máximo 2 minutos, né? O que a galera assiste? Vídeo curto, uma imagem. Fala, Gir. Não, tô falando isso mesmo, do tempo do vídeo, né? De 2 minutos. 2 minutos. Seria bom, que não ficaria longo e não ficaria chato, né? Pra assistir. Sim. Uma imagem que traga também, eu não sei o que seria essa imagem. Eu estou pensando nesse vídeo, eu não sei se a gente está indo pelo mesmo caminho, né? Estou pensando taticamente, a gente tem 20 minutos aqui para ter alguma ideia. Eu estou pensando taticamente, né? Qual é a minha tática? Minha tática é usar os mesmos elementos narrativos que os bolsonaristas usam, só que para fazer uma contranarrativa. Então, a gente vai usar os elementos, bandeira do Brasil, essa coisa do discurso religioso, o discurso da família. A gente pode usar esses mesmos discursos para trazer artigos dos direitos humanos. Então, uma coisa que eu pensei, uma ideia que eu tive, assim, já tem um tempo, quando eu percebi isso, que ninguém conhecia os direitos humanos, eu pensei em espalhar pela rua. Eu adoro esse negócio de intervenção urbana, mas só que aqui a gente precisa agir na internet. Mas eu pensei muito assim, em espalhar pelos lugares, colar os artigos. De repente, do nada, você está no ônibus, está lá o artigo 15. Você está em outro lugar, tem outro artigo. A gente espalhar os artigos da declaração pelo território. Só que, no caso da internet, eu fiquei pensando agora, talvez, nisso, assim. Se dava para ter, tipo, uma campanha que trouxesse essa estética bolsonarista, mas que trouxesse como conteúdo os artigos, né? Não sei se... Estou pensando taticamente aqui. Fala. Artigo, sem dizer que é artigo, só como frase, sem botar que é artigo, a gente pode fazer isso? Porque quando automaticamente, quando você fala direitos humanos, enfim, eles não querem nem ouvir, porque eles falam que é só para defender bandido, que não me serve para nada, não sei. Olha, isso me mata, mas tudo bem. Até se conseguisse não falar os artigos, eles vão tomar um choque, sabe? Aham. Sim, entendo. Eu imagino assim, o artigo, entre aspas, naquela Comic Sans, aquela fonte Comic Sans. Não sei se vocês entendem essa piada. Mas, por exemplo, essa frase aqui: a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Essa frase pode estar numa bandeira do Brasil atrás, piscando, essa frase grande, pode até ter uma família tradicional ali, e pequenininho ali
Eu acho que é importante ter, mesmo que seja bem pequenininho, para a pessoa levar um susto. E ela fala assim, caramba, essa frase maravilhosa aqui é um direito humano. Tô pensando, porque assim, eu entendi a tática da Brenda. Por um lado, se a gente não fala, talvez a gente tenha realmente uma aceitação maior. Mas aí a gente não vai ter o efeito, que é fazer as pessoas perceberem que os direitos humanos também são para elas, né? Que é para todo mundo e que eles são bons, né? Poderia ser uma tática, assim, a gente fazer uma série de posts, no caso, pensando na imagem, né? Porque eu estou pensando aqui, a gente tem que ter 3 linguagens: audiovisual, só o visual, só a imagem, isso. E o texto, porque também tem esses textos que as pessoas encaminham, né? Então a gente podia criar um texto desse, criar um texto cheio daqueles emojis, caixa alta, não sei o quê, e fazer um texto meio sensacionalista que no final das contas está defendendo os direitos humanos. Eu acho que podia ter um efeito. Estou achando que podia ter algum efeito. Acho que as pessoas não leem direito também, entendeu? As pessoas leem muito rápido, aí tá vendo que tá na narrativa que elas gostam, e elas já vão passando adiante. Não sei, o que vocês acham? Matheus, queria te ouvir. O que você pensa aí dessa nossa discussão, Matheus? Ah, eu achei bem construtivo, bem interessante. Tem alguma ideia? Tô pensando. Hum, não, no momento não. Ó, eu tô pensando mesmo nesse caminho, assim. Uma estética bandeira do Brasil, frases, a frase bem destacada, tal, aquela estética visual que eles usam. E no rodapézinho, assim, disfarçadinho, artigo tal da Declaração dos Direitos Humanos. Acho que seria uma forma interessante, mas isso teria que estar junto de outras ações, né? Um vídeo, um texto. Acho que daria para a gente fazer alguma tática aqui. Eu acho que o vídeo Enfim, poderia fazer. fala, Acho que Fê. o vídeo poderia ser feito que nem os vídeos da plataforma do TikTok, né? Que poderia assim, você Sim, sabia que no artigo tal, 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 está isso, porque muitas pessoas não conhecem os artigos dos direitos humanos. Então, assim, tipo uma explicação. uhum. Porque Ah, isso é muitas. legal. A gente pode. Desculpa te cortar, Fê, mas a gente pode, tipo assim, você que ama a família, não sei o que lá. Você sabia que tal, 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 tal. Ou então, você que ama Deus, que você quer ter o direito de adorar o seu Deus, você sabia que a liberdade religiosa, blá, 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 blá. Realmente, pode funcionar. Até mesmo também falar o motivo de criar, né, os direitos humanos, que nem eu sabia, que foi criado após a Segunda Guerra Mundial. E dizer os Sim, motivos, entendeu? sim, Porque as pessoas têm uma visão muito ruim dos direitos humanos. Então, só dizer o motivo de ter sido criadas essas exatamente. leis já é ótimo. Sim. Como a gente está concluindo aqui o nosso curso, né? Vamos tentar fazer algumas considerações aqui, algumas amarrações, né? Primeiro, pensando, né, concluindo mesmo e constatando, né, essa situação que a gente está vivendo hoje, que ela é uma situação muito narrativa, né? Ela é uma situação narrativa, tanto que na hora da gente fazer uma contranarrativa, a situação está tão amarrada que a gente parece que nem é possível, porque tudo que a gente fizer vai ser rechaçado, né? Vai ser rechaçado como fake news e tal. Então, isso é uma boa questão, né? Como narrar quando a pessoa não quer escutar, né? A gente pode resgatar essa ideia de experiência, né? Como narrar quando a experiência falta o sentido, né? Não tem sentido a pessoa pedir liberdade na frente dos quartéis,
né? Então, quando falta o sentido, como que a gente narra isso, né? Por isso que a gente fica remoendo, a gente sente nojo, a gente dá vontade de xingar também, né? Então agora a gente está tendo que pensar taticamente, né? E aí a gente precisa, todos nós, né? Começando pela gente, a gente precisa se familiarizar com os direitos humanos, para a gente poder ter mais tranquilidade, né? Em relação a isso, assim. E não só os direitos humanos, mas a nossa Constituição, aos direitos da criança e do adolescente, né? Promover uma cultura de paz, que é o que a gente está precisando, né? E a cultura de paz, ela também começa na gente, começa na nossa fala, começa na forma como a gente lida com essas pessoas, né? Então, eu sei que é tudo muito delicado, tá tudo muito difícil, mas eu acho que esse pequeno exercício que a gente fez aqui me dá a sensação de que se a gente parar e pensar e for criativo, a gente consegue fazer coisas, né? A gente consegue ter algum efeito. E no campo da narrativa, tem muito a ver com isso, assim, com criatividade, com pensar taticamente também, né? Eu aprendi muito no campo do ativismo. Existem vários tipos de ativismo, né? E na época da Copa, até um amigo me lembrou essa foto esses dias, que a gente fez era tipo um carnaval, que a gente chamava de vandalirismo, que era um vandalismo lírico. A gente fez fantasias, a gente fez toda uma cena que a gente se chamava de quadrilha da FIFA. Então, era como se fosse uma quadrilha de festa junina, só que fazendo esse trocadilho com a quadrilha da FIFA, e aí cada pessoa era um personagem, uma pessoa era a Coca-Cola, outra pessoa eram os patrocinadores, né? Eram os políticos que estavam envolvidos, e a gente fez uma cena. Então, eu estou contando essa história porque teve um dia que a gente foi fazer um protesto na frente da Casa França Brasil, em que o ministro do esporte, na época, estava lá. E a polícia estava lá na frente, porque eles estavam esperando alguma manifestação e tal, e chegou a gente lá, vestido lá, cantando as nossas músicas, totalmente fantasiados, e eu ouvi o policial falando para alguém assim, não, tá tranquilo, só tem um bando de palhaço aqui. E eu achei genial, porque no final das contas a gente conseguiu chegar perto do ministro e a gente conseguiu fazer um vídeo e viralizar, porque também lá dentro o ministro, ele falou que não tinha protestos. Ele falou, não tem protestos. Então saíam manchetes nos jornais do mundo inteiro falando assim, enquanto tinha um protesto do lado de fora, o ministro disse que não tinha protesto. E no final das contas, assim, era só um grupinho de 5 malucos, 5 palhaços, que estavam lá fazendo uma palhaçada, só que essa palhaçada era muito estratégica, era muito tática, porque a polícia não ficou preocupada com a gente. A polícia não quis jogar spray na gente, porque ele pensou, um bando de palhaço. Entendeu? Então, isso foi uma estratégia. Então, acho que é nesse sentido que eu também busco aqui a gente ter essa criatividade, a gente ter esse pensamento também inovador, né? De tipo assim, como que a gente vai sair dessa situação? Porque a situação que a gente está um falando para o outro que o seu mito é bandido, não, o seu mito que é bandido, não, o seu mito mente, não, é o seu mito que mente. Então a gente está assim, num jogo de espelhos, né? E as pessoas realmente não estão querendo saber o que é verdade ou o que é certeza, como disse a Brenda, né? Então eu fico com essa sensação, de que a gente tem que ser muito estratégico, muito criativo. Uma grande coisa estratégica hoje em dia, em termos de narrativa, são os memes, né? É algo que a gente deveria estudar, inclusive, existem estudos sobre isso, né? Eu indico muito para vocês o Museu de Memes da UF, vou colocar aqui, Museu de Memes, que é um projeto da UF, acho que é .com.br. Lá tem, inclusive, leituras sobre os memes. Os memes, cara, os memes, a gente ama os memes, eu tô amando os memes do Patriota do Caminhão, assim, tá sendo a minha maior alegria esses dias, o Patriota do Caminhão. O Patriota do Caminhão chegando lá no universo sideral, né? Então, assim, a gente tem que saber trabalhar com os memes, né? A gente saber criar memes, saber
usar essa linguagem, como a Fê falou, né? Uma linguagem de TikTok, uma linguagem de fake news. A gente saber forjar uma fake news, só que é uma fake news verdadeira. Olha a loucura, né? Então, assim, tá tudo uma loucura, estamos todos nessa loucura, mas vamos, enquanto humanidade, né, a gente precisa realmente agora tentar entender que não adianta a gente querer exterminar metade da população do Brasil, não vai adiantar. Então, o que vai adiantar, né? A gente vai ter que conseguir achar algum mecanismo aí de diálogo, algum mecanismo de democracia, né? Eu também não sei qual, mas a gente sabe que no campo da narrativa é onde essa disputa está acontecendo, né? Então eu deixo aqui só essas pequenas provocações, pequenas grandes provocações desse pequeno curso de 3 encontros que foram conturbados como a história do nosso país, em meio à eleição, em meio à véspera de segundo turno, em meio a todas essas emoções. Então, eu agradeço a vocês que chegaram até aqui, até o final. Bruno, Girlane, Matheus, Fê e Brenda, muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu quero escutar vocês para a gente fazer o nosso check-out. A partir também desse exercício, lógico, foi muito rápido, mas eu acho que com mais tempo, a gente criaria alguma coisa muito legal, com certeza. Então, me diz como é que vocês estão se sentindo. Eu estou me sentindo melhor, eu estou me sentindo alegre até. Estou me sentindo alegre agora. Como é que vocês estão saindo aqui do curso, gente? Podem falar suas considerações finais. Eu quero agradecer. Desculpa, Matheus, pode falar. Não engasguei aqui. Eu quero Eu tô agradecer. muito feliz Pode falar, pode falar. por ter feito parte desse projeto também, né? Eu vi que é de grande aprendizado para todo mundo e que conhecimento nunca é demais e que é muito bom a gente aprender novas culturas, né? Saber mais sobre audiovisual, sobre marketing e sobre a história do nosso país, como que a gente tem que se posicionar junto à mídia para gente ter um conteúdo relevante também, né? Então, gostei muito do curso de narrativas. Espero fazer o próximo também. Não vejo a hora, estou muito ansioso e me sinto completamente realizado como aluno. Obrigada, Matheus. Fala, Girlane. Eu quero agradecer. Eu gostei também muito. Eu não participei da segunda aula, mas desde a primeira foi muito produtiva, assim, sabe? Eu espero que tenha mais, eu quero participar, que aí já é um grande aprendizado também para a gente passar para outras pessoas, né? Que é isso, a gente não pode guardar só pra gente, mas tem que passar sempre para frente. Quero agradecer de verdade, muito obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais quer falar? Eu adorei, né? Como sempre, maravilhoso, muito bom. São experiências, são pessoas que a gente conhece. Eu catei o Bruno pra minha vida. Foi muito bom conhecer ele, eu conheci ele no Ginga. Ele é muito modesto, tá, gente? Mas ele tem um projeto que se chama Apadrinhe Seu Sorriso, com as crianças lá do Parque das Missões, muito bacana. Inclusive, vocês podem padrinhar crianças pra doar coisas, se quiser. Vai ter uma festinha lá amanhã, que eu futuquei lá no Instagram, porque ele não me falou nada, mas tudo bem. Assim, eu gosto de conhecer pessoas, né? De ter interações, de conhecer da vida, falar da minha, que eu falo a dessa. E é sempre uma oportunidade de aprender, conhecer coisas novas, e o que a Girlane falou é muito importante, que a gente possa repassar esse conhecimento. Eu divulguei cinema nosso para um monte de gente, que quando os outros sabem que você está fazendo alguma coisa, porque não falou, mas quando tem para fazer, você fala, ninguém quer nada com nada. Mas eu sigo divulgando, eu sigo falando, olha, legal, mostrando de graça, principalmente, né, que hoje em dia isso conta muito, e é bacana, você aprende de verdade, e é isso. Eu vou estar, agora que conheci vocês, não largo nunca mais. Ou tudo que tiver para me enfiar lá, eu vou me enfiar.
Ainda vou enfiar meus filhos. Mas é muito bom, muito obrigada, eu adorei. Um prazer te rever, que a gente já tinha conhecido você. E até as próximas. Eu me arrependo amargamente de não ter. Eu não sei porque eu estava sem dinheiro e sem tempo, mas teve uma oficina que vocês fizeram de podcast, né? Quando eu estiver de novo, eu estarei lá. Porque eu não sou da onda do podcast. Eu demorei muito Sim. podcast, como era podcast. Eu sou muito do meme, eu sou muito do Facebook, das brigas, das guerras lá, da discussão. Eu gosto muito dessa coisa de povão. E eu não sabia o que era um podcast, gente. Eu fui descobrir, juro por Deus, que ano passado o que era um podcast. E aí eu, tá legal, mas eu não tenho interesse. Mas eu descobri uma moça que, assim, você conta pra ela uma coisa cotidiana da tua vida e ela narra no podcast dela. Situações que os outros. Situações das mais loucas possíveis. E eu adorei. Eu falei, agora eu gostei de podcast. É que eu gosto do popular, né? Mas tudo bem. Beijo, ó. Prazer conhecer vocês, meninas. E o Matheus eu já conheço também. Obrigada, Brenda. Uma alegria ter você aqui com a gente, suas filhas agora também. Muito bom, muito obrigada. Alguém mais quer falar? Vou falar. Então, gente, Estamos sextando. Fala, Bruno. pois é, né? Sextando. Gente, mais uma vez obrigado. Eu acho que a troca ela é extremamente rica, né, no cinema nosso, em todas, como a Brenda disse, né, tanto no Ginga quanto aqui no curso de narrativas, ainda que seja uma parte do curso que a gente já tinha visto, mas ainda assim tem coisas novas, né, novas discussões. As outras pessoas elas colaboram e trazem também outras perspectivas. E sem dúvidas colabora assim com a minha vivência, com a minha vida, né? Eu acho que é um curso que faz muito sentido para mim, sabe? A Brenda que me indicou, ela falou assim: como assim você não se inscreveu? Olha, Bebel, ele não se inscreveu. Bruno, bora, se inscreve logo. Foi muito engraçado esse jeito Brenda de ser. Mas é bem proveitoso, assim, eu curti muito. Me trouxe uma leveza, né? Porque no cinema nosso, nesse momento que a gente está na reta final, que a gente tem que entregar um trabalho, então eu estava bem estressante. Então, o curso de narrativas me deu uma leveza, assim, de verdade. Fiquei muito feliz de estar participando desses dias com a turma e com você, sabe? Deixa eu reclamar da Bebel. Porque eu Ai, que descobri que ela é bom. minha vizinha. Eu quero reclamar da Bebel, que eu descobri que ela é minha vizinha. Nunca me chamou pra tomar um café, mas eu gostei, porque agora eu tenho uma vizinha de ruas aqui. É muito bom conhecer gente daqui. Eu moro aqui 10 anos, mas eu conheço poucas pessoas. Porque eu sou muito legal, muito sociável, mas aqui tem muita gente mais de idade, assim, que não interage muito, sabe? Só quando é fofoca de alguma coisa lá do bairro. Ou quando era pra botar. Eu tenho um grupo do bairro, né? E aí eles botavam coisas bolsonaristas, e não pode, é regra do bairro pra não botar. E aí pediu desculpa, que foi sem querer. Várias vezes faziam isso, esse povo sonso. Mas tudo bem. Eu continuo fazendo a política da boa vizinhança, eu gosto deles. Ainda. Eu ia falar isso, Brenda. Você que tem que convidar ela para um café. Aí ela ainda mandou cariocamente aqui, vamos marcar. Ai, gente, muito bom. Vamos marcar é falsa, é do carioca. A gente é assim. Isso é falso, a gente sabe. Não, gente, se vamos marcar, pode ser, pode não ser, pode ser qualquer coisa, né? Fê, só se você quiser falar, fica à vontade, tá bom? Eu só queria destacar aqui essa fala do Bruno, que é o meu maior objetivo como educadora, né? Quando um curso, uma aula, ela faz sentido para nossa vida, né? Então, é isso, assim, é por isso que a gente fala que está no campo da vida, né? A experiência, a narrativa, a memória, né? A identidade, tudo isso está no campo da vida e é por isso que a gente está aqui pensando isso, né? A gente está pensando na vida, com certeza. Aliás, eu descobri um termo lindo, que é miolo de pote. Não sei se já ouviram, é um termo nordestino. Miolo de pote. Eu sou nordestina, mas eu não conhecia. Miolo de pote é tipo... Miolo de pote, o pote pode estar vazio, pode estar cheio. E aí a pessoa fala assim, vamos miolar. Miolar é tipo assim, vamos falar sobre nada, sobre tudo, né? Vamos miolar, fazer miolagem.
E eu amei essa expressão, assim, que miolo de pote é uma expressão boa para a gente pensar a vida, né? Vamos pensar a vida, vamos conversar. E eu agradeço mais uma vez a vocês, agradeço a Bebel por ter dado suporte para mim, para vocês. Obrigada, Bebel. E obrigada mesmo, gente. Vocês também me acolheram, também foi importante para mim, porque como eu já dei esse curso, mas cada curso é um curso, e para mim foi importante nesse momento que a gente viveu poder compartilhar com vocês também. Foi muito importante para mim. E eu saio leve nessa confusão toda que a gente está, eu estou saindo alegre e isso é muito bom. Agradeço muito, gente. Eu sigo à disposição de vocês. Quando vocês quiserem, tá bom? Podem pegar meu contato, o contato está disponível. Amei, amei. Muito obrigada, muito agradecida mesmo. Vamos tirar uma fotinho para fechar? Obrigada, Fê. Só a última fotinho. Vamos pensar taticamente nossas narrativas com os nossos familiares. Eu estou tentando. Ai. Vamos lá. Vai, Bebel, você vai fazer? Uhum. Deixa eu Sim. só tirar aqui o chat. Sumir a mensagem. Foi. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se foi. Foi, galera. Aqui para mim. Show. Obrigada, gente. Obrigada mais uma vez. Só tenho a agradecer. Vocês são ótimos. Foi muito bom. Sigo à disposição. Seguimos juntos. Obrigado, Sara. Tchau. Tchau. Melhoras para vocês também. Obrigada. Tchau, queridos. Tchau, pessoal.